Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você conversas com grandes líderes da agropecuária e também da sustentabilidade. Hoje a gente fala sobre as contribuições do cooperativismo para questões como agricultura regenerativa e 5.0, preservação de água e nascentes, mensuração de carbono e certificação da produção rural, além de capacitação no campo. E eu converso sobre isso com a Cooper Citrus, cooperativa que está na 25ª posição entre as 100 maiores empresas do agro e que atua não apenas na citricultura, mas também e principalmente com a cadeia da cana-de-açúcar e grãos. Nosso entrevistado de hoje é Boris Wiazowski, Head de Sustentabilidade da Cooper Citrus. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Boris Wiazowski, que é Head de Sustentabilidade da Cooper Citrus. Boris, é um prazer ter você aqui com a gente no Planeta Campo Entrevista. Oi, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceito, por ter aberto um espacinho na agenda para estar aqui com a gente. E eu queria começar, dando um panorama para o público sobre a dimensão da Cooper Citrus atualmente, em termos de cooperados, presença territorial, faturamento, como que é a atuação da cooperativa hoje em dia? Vamos lá. Apesar do nome de Cooper Citrus, que remete muito à questão da citricultura, a Cooper Citrus nasceu na citricultura, mas ela veio crescendo e tomando espaço em outras culturas. Falando um pouco de tamanho, a Cooper Citrus hoje nós somos em torno de 39 mil cooperados, estamos presentes em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e, de forma resumida, para a gente entender um pouco do que é a cooperativa, a gente trabalha, diferente de outras cooperativas que têm uma cadeia toda verticalizada, a gente trabalha muito em atender a jornada do produtor dentro da propriedade rural, independente da cultura. Então, um primeiro pilar da cooperativa é a questão de insumos. A gente fornece da semente aos maquinários que esse produtor precisa para fazer uma boa produção agrícola. Então, nosso papel é fornecer insumo na qualidade, na quantidade e no momento que o produtor precisa para conduzir a lavoura dele. Ainda em insumos, a gente tem o fornecimento de painéis fotovoltaicos, energia fotovoltaica para o produtor e o combustível para ele tocar a operação dele. Mas não basta você fornecer só os insumos para o produtor, ele precisa usar isso de forma eficiente. Aí entra o que a gente chama dentro da cooperativa de campo digital, que é toda a parte de agricultura, que a gente chama até hoje de 5.0, é de entender o momento da jornada do produtor, aonde que ele está nessa jornada de agricultura da 1.0 a 5.0 e levar para ele a melhor proposta de solução de tecnologia de agricultura para esse produtor cooperado. Além disso, a cooperativa também tem toda a parte de logística reversa das embalagens vazias de agroquímico, na parte de serviços, e também nós temos a parte de corretora de seguros. Então, a gente tem uma oferta para o produtor de ele fazer o seguro da lavoura dele, para ele produzir com tranquilidade, poder fazer os réditos, ele estar seguro daquilo que ele vai conseguir gerar, e também fazer o seguro do seu patrimônio. Esses dois pilares garantem para o produtor produtividade e eficiência. Mas ele produziu, e boa parte dos nossos produtores também são produtores de grãos, e aí a gente ajuda esse produtor na comercialização desse grão. Então tem toda uma série de armazéns que permite o produtor ter o melhor momento de venda daquele grão, então ele produz a safra, armazena com a gente, estoca com a gente, e no momento correto da comercialização ele faz essa comercialização. Além disso, a cooperativa também apoia esses produtores com um processo de barter, onde ele troca a compra dos agroquímicos, dos insumos, dos fertilizantes, pela questão da produção da própria safra dele, da própria produção. E um último pilar da cooperativa se refere-se à parte de industrialização, onde a gente pega essa produção agrícola de grãos, transforma em ração animal especial e volta essa ração para o pecuarista, agregando valor para a produção tanto do produtor de grãos quanto do pecuarista. Então a cooperativa ela trabalha nesses 4 pilares, sempre visando apoiar da melhor forma possível essa jornada do produtor para se tornar mais produtivo e mais sustentável. Você falou aí nessa questão toda dos insumos, do apoio técnico para o produtor, e eu acredito que isso tem muito a ver com a agricultura regenerativa, que é uma coisa muito importante quando a gente fala de sustentabilidade hoje em dia. Eu acho que isso está muito em pauta. Então, como que vocês veem essa questão, como vocês vêm incentivando essa prática também? Quando eu falo de agricultura regenerativa, eu estou falando desse produtor que tem essa visão sistêmica da propriedade rural e ele extrai o máximo do potencial daquela área a partir da agricultura regenerativa. Então, são práticas de agricultura regenerativa, controle biológico, plantio direto, plantio de cobertura,
você recuperar as áreas de APP e de reserva legal, tá? Você aumentar a capacidade de infiltração de água no solo. Então, tudo isso vai trabalhando as questões de biodiversidade, a questão de carbono dentro da propriedade rural, vai trabalhando a questão de água na propriedade rural. Então, a agricultura regenerativa ela vem para cuidar do solo e um solo melhor manejado, um solo que vai ter uma melhor capacidade de equilíbrio biológico, ele vai dar mais resultado. Então, por exemplo, plantio de cobertura, que é uma prática interessante quando a gente fala de agricultura regenerativa. Ele permite você aprofundar o sistema radicular no solo, tá? Esse perfil de solo com mais raízes, com mais perfilhamento, vai permitir uma água da chuva infiltrar de forma melhor. Você está acumulando carbono, então eu estou repondo água para os lençóis freáticos, eu estou acumulando carbono que gera um potencial para esse produtor no futuro, inclusive está comercializando esse carbono no mercado de carbono, e você está melhorando aquela saúde do solo. Em contrapartida, essa raiz que chega a descer 2, 3 metros de profundidade, ela pega de repente um fertilizante, um químico que estava lá embaixo, e ela recicla, ela traz isso de volta para as folhas, e quando você incorpora ela no solo de novo, no tempo, com 3, 4 anos de práticas desse tipo, o produtor chega a reduzir em 20%, 30% a demanda química por fertilizantes. Tá? Então, a agricultura regenerativa ela trabalha todos esses aspectos de forma integrada dentro da propriedade rural, visando produtividade, proteção do meio ambiente e lucratividade. É o caminho que eu diria para a gente produzir mais alimentos com menos recursos. E é interessante como você explicando, a gente vê realmente na prática como a questão da sustentabilidade, da produtividade, da economia andam realmente todas juntas, né? É um ciclo virtuoso. E inclusive, falando um pouquinho, você falou que os produtores, né, trabalham aí com a restauração de áreas, com essa preservação de água no solo. Vocês têm um projeto especificamente para água, né? Que é o projeto de recuperação de nascentes. Queria que você já aproveitasse e falasse um pouquinho sobre isso também. Muito bem colocado. E a gente está até com uma visão na empresa de expandir o olhar desse projeto. Tá? Esse projeto ele tem origem ali com um parceiro da empresa, a Nortox, tá? Que trouxe essa tecnologia para dentro da cooperativa. A gente expandiu esse projeto, cresceu com esse projeto e a gente já restaurou nos últimos 3 anos 700 minas d'água, 700 nascentes. Isso dá um incremento de mais de 5 milhões de litros de água por dia que é colocada para a sociedade como um todo. Essa água ela começa na propriedade rural, ela começa numa nascente, mas ela não é retida, ela segue o fluxo dela. Sim. Então você está aumentando a capacidade do sistema de gerar água superficial, por isso eu falo que é um produtor de água. Você aumenta essa capacidade de gerar essa água e essa água vai abastecer não só a propriedade, mas acaba abastecendo as comunidades. Nesse contexto, inclusive, tá, tiveram prefeituras que nos procuraram e falaram assim, vamos fazer uma parceria porque eu quero restaurar todas as nascentes do meu município. Porque eu restaurando a nascente no meu município, eu vou ter mais água superficial, eu tenho mais água superficial, eu vou diminuir o meu custo com captação subterrânea e com tratamento, porque essa água ela vem já limpa da natureza. E dentro desse processo, né, de restaurar uma nascente, de olhar ali para um pedacinho do que é um processo produtivo no produtor, a gente expandiu isso e falou assim, não, vamos ter um olhar sistêmico da propriedade, até fazendo o gancho ali com a agricultura regenerativa, vamos olhar o todo e vamos pensar na restauração das APPs, vamos pensar na restauração da parte das reservas legais, mas 20% da área do produtor é a área, 80% da área do produtor é a área produtiva, é a área de cultivo. Sim. Tá? Mas essa área é onde a gente vai captar toda a água da chuva. Tá? Ou seja, 80% da água que está chovendo em cima dessa área. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar essa área também. A agricultura regenerativa trabalha essa área com tecnologias, por exemplo, que eu não citei antes, que é a sistematização, que você permite conhecer todo o fluxo de enxurrada dentro daquela propriedade e, a partir desse fluxo de enxurrada, você consegue aumentar a retenção de água naquela área. É como se fosse uma esponja. Então, o solo vai virando uma esponja. Então, você aumenta a reposição de água para os lençóis freáticos, você aumenta a resistência da sua produção na época seca, porque eu tenho uma coluna de água armazenada na propriedade no solo muito maior, e com isso eu consigo garantir produtividade. Você vê como está tudo integrado. Então eu reabasteço o projeto da nascente, fazendo essa integração, eu gero mais água nas nascentes, porque eu estou abastecendo mais o lençol freático, e eu mantenho todo esse ciclo estruturado e produtivo e economicamente viável. Muito bom. Agora falando um pouquinho sobre a agricultura 5.0 que você citou, né? A gente está pensando ainda na 4.0, mas a gente está evoluindo tanto nas tecnologias, né? Que já estamos aí então na 5.0. E eu creio que
tecnologia vem ajudando muito a gente a evoluir tanto em produtividade quanto em, né, o efeito poupa-terra que a gente bem sabe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como a tecnologia realmente transformou a vida dos produtores rurais. Perfeito. A gente começa ali, né, falando da agricultura de tecnologia de precisão, a gente começa desde o preparo do solo. Eu citei aqui o exemplo da sistematização, que é um processo de preparo do solo, até ajudar o produtor na parte da colheita. Tá? Na sistematização, por exemplo, a gente já comentou aqui a vantagem, né, de você aumentar a infiltração de água no solo, mas esse processo por si só, você reduz tempo de manobra de máquina, você reduz o consumo de combustível, em alguns casos até 4%, até 20% a menos de combustível na mesma área, e você chega a aumentar em 4% o número de árvores, o número de produção na mesma área. Então, a agricultura 5.0, todo o processo, né, de agricultura de precisão, ela vem para aumentar a produtividade e fazer o uso racional dos insumos. Então, eu vou produzir mais com menos. Tá? Uma outra tecnologia que a gente tem, por exemplo, é a parte de imagem de satélite. Então, por imagem de satélite, a gente consegue olhar o perfil dos produtores de cana, enxerga os bancos de semente que você tem de uma planta de daninha ali, e antes mesmo daquela planta daninha começar a brotar, pelo comportamento do histórico dos últimos anos que você vê por imagem de satélite, você identifica onde que aquela planta vai aparecer, quando ela vai aparecer, e aí você entra com um drone, faz uma pulverização localizada, você reduz o consumo de combustível, você reduz o consumo de agrotóxicos e você aumenta a produtividade. Muitas vezes em cenários onde até uma pulverização diária total não seria viável. Onde, às vezes, a produção estivesse comprometida, você consegue, com a parte de agricultura 5.0, trazer esse ponto. E o que está na agricultura 5.0? Né? Qual que é o próximo passo? É a questão de Big Data, é a questão de dados. Você gera cada vez mais dados dentro do campo, e como que eu vou trabalhar esse dado para transformar isso em informação, a exemplo do que eu dei aqui na questão da cana, que você antecipa o ciclo de uma praga, você antecipa um ciclo produtivo, entende a necessidade daquele ciclo e interfere antes, colocando o adubo da forma correta, colocando os agroquímicos da forma precisa e potencializando todo o sistema produtivo, gerando mais produtividade, mais resultado a baixo custo. Isso não é impacto só na propriedade rural, mas isso é impacto social. É você gerar alimentos mais baratos, é você produzir mais de uma forma mais barata, dando acesso às pessoas à questão de alimento, que é uma questão crítica aí para os próximos anos para a humanidade como um todo. Com certeza, a segurança alimentar passa por essas tecnologias, né? Perfeito. Muito bom. Boris, eu vou te pedir uma licença, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho nós já estamos de volta com esse bate-papo tão legal aqui no Planeta Campo. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Boris Wiazowski, que é Head de Sustentabilidade da Copercitrus. Boris, a gente falou sobre bastante coisa aqui no primeiro bloco, né? Falamos sobre agricultura regenerativa, sobre agricultura 5.0, falamos um pouquinho aí da dimensão da Copercitrus, sobre proteção de águas, né? Preservação de nascentes. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a sustentabilidade atrelada a crédito, né? Que é uma tendência que a gente vem vendo no mercado. E, inclusive, eu vi que vocês recentemente anunciaram, né, uma parceria aí com o Rabobank, justamente para que vocês conseguissem vincular metas de sustentabilidade a um fundo de investimentos que estará disponível para os produtores até 2025. Então, eu queria que você contasse para a gente qual que é o objetivo dessa iniciativa e quais que são essas metas de sustentabilidade previstas. Perfeito. Essa é uma pergunta bem interessante, né? A cooperativa ela tem um faturamento da ordem de 9 bilhões por ano. Tá? Isso coloca a gente entre as 25 maiores empresas do agronegócio brasileiro, contando todas as empresas do agro, cooperativa ou não. Tá? Então, essa questão de crédito ela é muito importante para dentro da cooperativa. Tá? Nós trabalhamos com produtores de cana-de-açúcar, de soja, de milho, café, citros. Tá? O produtor de cana é o principal hoje, se a gente for falar em parte da participação no faturamento, o produtor de cana é a que tem a maior participação. Então, um fundo desse, ele vem a fomentar esse crédito mais barato para toda essa gama de produtores que a cooperativa tem. Então, foi uma iniciativa da cooperativa junto com o Rabobank, da gente vincular metas de sustentabilidade atreladas a esse título. Tá? Essas metas elas foram validadas por toda a governança dentro do banco, por toda a governança dentro da cooperativa, e são metas voltadas aos 3 pilares da sustentabilidade, né? Hoje chamados do famoso ESG. Né? Então, nós temos metas voltadas para a questão de governança, tá? Para avançar, por exemplo, nas questões de comunicação com o mercado, transparência, o reporte do nosso relatório de GRI. A gente está indo para o 3º ciclo de relatório de GRI. Tá? Tem metas voltadas à questão social.
Então, nós temos metas, compromissos para aumentar a participação de mulheres nas posições de liderança dentro da cooperativa, tá? É uma outra meta. Dentro da parte de energia renovável, nós temos uma meta para alcançar 95% de consumo de energia elétrica dentro das operações da cooperativa vindo de fontes renováveis, mas também temos um compromisso com um impacto muito maior, porque dentro da cooperativa o nosso consumo é relativamente pequeno, mas no produtor rural esse consumo de energia é maior e nós temos o compromisso de expandir a geração de energia fotovoltaica junto aos cooperados. Então, essa é uma segunda parte da meta. E ainda nós temos na meta aí, no ambiental, nós temos uma outra meta voltada à questão das emissões de carbono, de ter todo o inventário da cooperativa publicado. A gente já publicou no ano passado o primeiro inventário, a gente precisa avançar no cálculo das emissões do escopo 3, que são aquelas emissões que estão na cadeia produtiva, tá? E de estabelecer uma meta para a redução das nossas emissões para os próximos anos. Perfeito. E quando você fala nesse desafio do escopo 3, né, da cadeia produtiva, a gente percebe uma dificuldade realmente da gente conseguir mensurar as emissões nas propriedades, certificar essas emissões. Vocês têm trabalhado também nesse aspecto? Esse é um desafio muito grande que a gente tem também, a gente compartilha desse mesmo desafio. O que a gente tem feito são cálculos indiretos. Então, como eu forneço toda a parte de fertilizantes, toda a parte de agroquímicos, toda a parte de combustíveis para o produtor rural, eu já tenho parte dessa informação, já está dentro da própria cooperativa. Então, eu consigo calcular o escopo 3 por aproximação. A outra coisa que a gente faz, ainda não estamos lá no campo fazendo o cálculo de carbono junto ao produtor, em alguns casos sim, em algumas propriedades ainda de forma piloto sim, nós estamos avançando com isso, porque está até na agenda da cooperativa a gente conseguir gerar o crédito de carbono para o produtor, monetizar o produtor por toda essa história que eu já te contei, né, da questão do carbono. Nós temos isso na nossa agenda, mas a gente efetivamente ainda não está isso de forma disseminada para todos os cooperados. Em contrapartida, quando eu falei do campo digital, que você tem todas aquelas tecnologias que fazem você reduzir o consumo de combustível, por exemplo, eu citei a sistematização, que reduz em 20% o consumo de diesel numa propriedade, pode chegar até 20%, isso é redução das emissões de gases de efeito estufa na veia. Então, eu não preciso estar na propriedade medindo ele efetivamente, mas as tecnologias que a gente leva, quando reduz o consumo de agroquímico, reduz o consumo de fertilizantes, usa compostos biológicos, tanto na parte de bioinsumos como na parte de biodefensivos, você está reduzindo a pegada de carbono no produtor. Então, essa gestão está lá de forma indireta. Com certeza. Inclusive, né, a gente fala de certificação, fala dessa mensuração, acho que isso exige uma gestão muito eficiente, né? Como o produtor tem olhado essa questão da gestão, né? Como que a Copercitrus tem trabalhado isso com o produtor rural para ele melhorar essa gestão e ter realmente uma propriedade mais eficiente em todos os sentidos? Perfeito. Essa questão também é super relevante, é super importante. Se você não mede, né, se você não tem o controle, se você não tem os dados, você não consegue adotar a agricultura 5.0. Tá? E aí a gente já faz um vínculo também dessa pergunta com a questão da Fundação Copercitrus Credit Citrus. Na Fundação Copercitrus Credit Citrus, nós temos 2 cursos que a gente oferece de forma gratuita para toda a comunidade, tá? Seja para os cooperados, quanto para produtores rurais não cooperados ou para pessoas da sociedade que têm interesse em vir para dentro do agronegócio. Um dos cursos é o curso técnico no agronegócio. Esse curso é um curso voltado à gestão da propriedade rural. É um curso onde o profissional ele vai trabalhar as medições, ele vai trabalhar o controle de fluxo de caixa, ele vai trabalhar os resultados da empresa. Então, nós estamos formando profissionais para o campo para voltar como um técnico, uma formação de 1 ano e meio, uma formação rápida. A gente coloca cerca de 80 profissionais do técnico agronegócio por ano no mercado de trabalho, ajudando esse profissional, ajudando o produtor rural a ter essa informação, a coletar essa informação de uma forma melhor. Junto com isso, não adianta eu ter o dado se eu não souber trabalhar o dado, certo? Então, a Fundação também oferece, na parceria com o Centro Paula Souza e a FATEC, um curso, os 2 cursos são gratuitos, o curso superior do Big Data no agronegócio. É onde o aluno vai entender toda essa gama de dados, vai entender toda essa participação dessa tecnologia, vai saber trabalhar esses dados para voltar esse dado como produtividade para o produtor rural. Tá? Então, a gente está formando gente, capacitando profissionais para ter abundância desse profissional no mercado e atender toda essa necessidade de crescimento do agronegócio tem em gestão e informação, coleta de dados, tradução desses dados em resultados, de forma a implementar isso na propriedade rural e virar isso, de fato, produtividade.
Perfeito. Boris, vou chamar aqui um quadro que a gente tem que chama Nuvem de Tags. Vou colocar aqui algumas palavras no telão para você dar uma olhada, né? Todas elas relacionadas a esse escopo de sustentabilidade que a gente fala bastante aqui no programa. Eu queria que você desse uma olhada, escolhesse uma delas para comentar um pouco. Perfeito. Vamos falar um pouco, que eu acho que é um tema que a gente escuta do cooperado, né, do produtor o tempo todo, que é a questão do mercado do carbono. Tá? O mercado de carbono no Brasil, a gente tem o mercado voluntário, que é o que hoje participa o produtor, ele consegue participar. Boa parte da geração dos créditos de carbono no mercado voluntário ainda estão em áreas que a gente chama de REDD+, né, que é um mercado de evitar o desmatamento, é o desmatamento evitado, que está nas áreas da Amazônia, mas eu acho que a gente tem um desafio e uma oportunidade muito grande na questão de captura de carbono em solo. Ainda existe um desafio metodológico, tá? Esse mercado todo, mesmo sendo voluntário, ele tem uma série de padrões internacionais que devem ser seguidos, de metodologias que devem ser seguidas, tá? E nós na cooperativa e outras instituições no Brasil, nós estamos conversando inclusive até com a OCB, que é a Associação das Cooperativas no Brasil, para fazer isso de uma forma que não seja só Copercitos, mas que seja um negócio para todo o cooperativismo do Brasil. Sim. De entender como que o produtor rural pode capturar esse carbono no solo, como que a gente avança nos processos metodológicos para medir esse carbono capturado e transformar isso num pagamento por serviço ambiental. Tá? Isso é uma contribuição muito grande. Tá? Eu coloquei que existem, né, a agricultura regenerativa tem os resultados positivos, mas tem investimentos por parte do produtor. Com certeza. Um mercado de carbono seria uma forma de você acelerar o processo dessas tecnologias. Se o produtor tem uma resistência, uma barreira, porque ele tem que fazer um investimento, que às vezes vai trazer um retorno para ele em 3, 4, 5 anos, ele com o mercado de carbono, ele vai ter um incentivo a mais para fazer esse investimento e isso trazer resultado não só para ele na propriedade, em termos de produtividade, mas como a gente bem linkou, isso é um efeito cascata, um efeito sistêmico que afeta a produção de alimentos, afeta o bem-estar da população, afeta a sociedade, afeta todo mundo de forma geral. A gente fala em carbono, né? Eu falei a relação do carbono com a questão da água. A natureza está toda interligada. Então, para mim, esse mercado é fundamental que políticas públicas, que cooperativas, que a sociedade como um todo olhe para isso e remunere essa ação no produtor, Com certeza. Porque esse é um efeito cascata de benefício para toda a sociedade. Com certeza, é um reconhecimento, né, para o produtor, porque o produtor já vem fazendo aí tão bem. Muito obrigada pela sua participação com a gente, Boris. Foi um prazer realmente conversar com você, entender um pouquinho mais do trabalho da Copercitrus e também como, né, isso reflete realmente em mais produtividade e sustentabilidade no campo. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, com o Planeta Campo Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê diariamente de segunda a sexta-feira aqui na tela do Canal Rural com o Planeta Campo ao vivo ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.